Filhinhos, eu venho aqui hoje trazer uma palavra para que Deus venha fortalecer e revestir a cada um de nós do Espírito Santo, das armaduras de Deus. Nós sabemos que a igreja, ela é santa, a igreja é santa, mas as forças das trevas, Apocalipse capítulo 12, versículo 12, diz assim: festejai, ó céus, e vós que neles habitais, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. O diabo sabe que pouco tempo lhe resta, então ele tem agido de uma forma sagaz, feroz, na igreja de Cristo. E a igreja, você sabe que não é a placa denominacional, a igreja somos nós somos a igreja, o corpo de Cristo. Então o diabo sabe que pouco tempo lhe resta, ele teve uma chance. Deus não criou o mal, Deus criou um anjo, que era um querubim, o querubim da guarda, ungido. Permanecia ele no monte santo de Deus, no brilho das pedras ele andava, perfeito eras, diz a Bíblia, em todos os seus caminhos, até que se originou nele o que nós não podemos deixar acontecer conosco: o orgulho. Elevou-se o seu coração por causa da sua formosura, porque Deus, um dos atributos dele é honrar. E quando ele criou esse querubim, esse anjo, ele honrou ele. E aquele querubim disse: subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Ou seja, ele não quis mais ser um servo do Altíssimo, ele quis ser igual ao que, gente? Ao Altíssimo. Isaías chega a dizer: subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Ele quis o trono de Deus, o trono que Deus se assenta, e ele fora criado para servi-lo, querubim da guarda, ou seja, ele tinha essa função de blindar, de guardar o trono do Altíssimo. Mas ele não quis mais ser um servo de Deus, ele quis a glória para ele, ou seja, a glória que ele via os outros anjos darem para Deus, ele disse: eu quero agora receber essa glória, eu quero ser digno de honra. Quem está entendendo? Então houve uma peleja no céu, e Miguel, um dos anjos eleitos, com os seus anjos pelejaram contra o dragão. Deixou de ser o querubim da guarda para ser o dragão, deixou de ser aquele que blindava e protegia o trono do Altíssimo para ser opositor do Altíssimo. Ele é opositor. Diabo quer dizer adversário. Ele é o adversário, ele é o inimigo do Altíssimo. Então ele tem trabalhado forte para denegrir, porque ele não pôde com Deus. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante, serei igual a Deus. Ele não conseguiu. Festejai, ó céus, o céu festeja, porque ele de lá foi expulso. Ai da terra e do mar, porque ele desceu até vós, cheio de grande o que, gente? Cólera, ira, raiva, ódio, sabendo que pouco tempo lhe resta. Então ele não pôde com o Altíssimo, ele tenta ferir os santos do Altíssimo, ou seja, a obra de Deus, a igreja do Senhor Jesus. E uma das armas que ele trabalha
assim como houve essa peleja no céu, Miguel e os seus anjos pelejaram. Miguel é um anjo eleito, que não se corrompeu. A palavra de Deus diz que a sua cauda arrastou a terça parte das estrelas do céu, ou seja, dos anjos. A terça parte, a Bíblia não dá um número exato de anjos, mas a terça parte caiu por terra. E hoje ele tem um exército, que é formado o exército das trevas. E Deus tem um exército, que somos nós, aqueles que são lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Só que o diabo, sabendo que pouco tempo lhe resta, ele tem, assim como a sua cauda arrastou a terça parte das estrelas do céu, ou seja, assim como ele conseguiu convencer a terça parte dos anjos, e olha que é muita coisa, ele hoje, a sua cauda continua arrastando pessoas para se unirem a esse exército de trevas. E uma das coisas que o diabo usa muito, que nós temos que vigiar, que eu vou falar aqui hoje, é a língua, a nossa boca, porque com ela nós bendizemos a Deus, e com ela também amaldiçoamos a criatura de Deus. Abra aí então a sua Bíblia, Tiago capítulo 3, versículo 6, depois nós vamos buscar a Deus e parabenizar esse trabalho, pastor Mário, esse guerreiro, nós vamos orar por ele, por todos, para que essa obra, ela continue crescendo mais e mais, amém pessoal? Então diz assim, olha filhinhos, ora, a língua é fogo. A língua é o que, gente? É fogo. É um mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo. E contamina o que, filhinhos? O corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, olha só, como também é posta ela mesma em chama pelo quê? Pelo inferno. Então uma das coisas que o diabo, e nós vamos ver isso lendo mais, tudo que ele quer é uma boca que venha proferir blasfêmias, uma boca que venha se aliar com ele para se tornar inimigo do Altíssimo, adversário do Altíssimo. Infelizmente, muitas pessoas se deixam levar. Quem está entendendo? E às vezes, mesmo estando na igreja, ela se torna inimiga do Altíssimo. Quando fala mal do irmão, quando fala mal da obra de Deus, quando fala mal da igreja. Então, filhinho, a gente tem que vigiar muito, para que nós sejamos abençoados e possamos somar para o reino de quem, gente? De Deus. Deus quer um exército que esteja de fato de prontidão para ouvir as suas ordens e executá-las. Então, eu vou prosseguir a leitura, que diz aqui, ó, põe em chama pelo inferno, né? Répteis e seres marinhos se doma e tem sido domado pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de quê, gente? Domar. É mal incontido, carregado de quê? Veneno mortífero. Carregada de veneno mortífero. Então, com ela, aqui, nós vamos ler, prosseguindo, também com ela amaldiçoamos o quê? Os homens feitos
a semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e o que, gente? Maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Do mesmo lugar, não pode produzir o que é doce e o que é o que, gente? Amargo. Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco a fonte de água salgada pode produzir água doce? Então você veja que com a língua nós bendizemos a Deus. E se não vigiarmos, é um pequeno órgão do nosso corpo, mas que o diabo, se nós deixarmos, ele usa, quem está me entendendo? E abusa para que o nome de Deus seja blasfemado. Então nós temos que vigiar muito, filhinhos, para que a nossa vida seja abençoada. Quem deseja ser muito abençoado? Você sabe que o salário do pecado é o quê? É a morte. Para que a nossa vida seja abençoada, depende do que nós plantamos. Então, Jesus, ele vem buscar uma igreja santificada, uma igreja lavada pela palavra, uma igreja gloriosa. No dia em que os filhos de Deus vieram se apresentar ao Senhor, está lá no livro de Jó, capítulo 1, versículo 6, estava entre eles Satanás. O diabo, ele é o nosso acusador, dia e o que, gente? E noite, diante de quem? Diante de Deus. Nós estamos aqui para louvar a Deus, nós estamos aqui para buscar o Espírito Santo, mas o diabo está dizendo, olha aí, a mesma boca que vai te glorificar, é a boca que falou mal do irmão. Quem está me entendendo? A mesma boca que vai te glorificar, é a boca que amaldiçoou, que rogou praga. Então nós temos que ser sóbrios e vigilantes, para não deixarmos com que o diabo venha nos usar. Nós não podemos estar do lado das trevas, nós temos que estar do lado do Deus vivo, e para isso precisamos ter uma vida santificada. Olha o que diz aqui, ó. Vamos abrir no livro de Apocalipse, Apocalipse 13, 5. Abra lá, por favor. Gostaria que quem tiver a Bíblia, seja no smartphone, seja a Bíblia no livro mesmo aí, o último livro da Bíblia, capítulo 13, no versículo 5. Aqui, ó, foi-lhe dado o que, gente? Uma boca. Dada uma boca a quem? A besta. E a besta será um homem. Quem está me entendendo? Por isso o número será 666. O número 6 na Bíblia, na tipologia bíblica, é o número de um homem. Deus fez o homem no 6º dia. Por isso havia naquele casamento 6 talhas. Jesus não quis ali transformar água em vinho para embebedar, não. Ele quis mostrar o que ele veio fazer, transformar a vida do ser humano. Por isso eram 6. O número 6 é o número de quê, gente? Do homem, do ser humano. Então, foi-lhe dado uma boca que proferia o que, gente? Arrogância e blasfêmia e autoridade para agir 42 meses. O 42 meses é o período. Vai ser lhe dado essa autoridade, né? Vai ser lhe dado uma boca que venha proferir blasfêmias e arrogâncias, né? Num período. E diz assim, ó: e abriu a boca em blasfêmia contra quem, gente? Contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo que é a igreja, a saber, os que habitam no céu. Então você veja, leia comigo lá o primeiro
versículo lá em cima, lá, a primeira frase. Foi-lhe dado o quê? Diz alto, foi-lhe dado o quê? Para proferir o quê, gente? Arrogância e o quê? É tudo que o diabo quer. O que o diabo quer? Uma boca. O diabo quer uma boca para proferir o quê? Blasfêmias, para falar mal. E nós temos visto que o diabo, ele tem tido uma vantagem na vida de muitas pessoas que não são sóbrias e vigilantes. Quem está me entendendo? Como a senhora me disse, bispo, poxa, quando eu preguei essa palavra em uma outra igreja, ela disse assim, poxa, é muito interessante, porque sem perceber, quando eu vou ver, eu já estou falando mal. Às vezes falo mal do pastor, às vezes falo mal do obreiro, nada está bom, e se a gente vê que a gente não vale nada mesmo, ela falando assim para mim. Então você vê que se você não vigiar, se você não estiver atento, quem está me entendendo, você acaba, o diabo quer o quê, gente? O que ele quer? E foi-lhe dado uma boca para proferir blasfêmia. O diabo, a sua cauda tem arrastado ele arrastou a terça parte das estrelas do céu e tem arrastado aqui na terra aqueles que de fato não estão vigilantes e que deixa o diabo usar a sua boca para proferir palavras que não agradam a quem, gente? Porque quando eu falo mal do próximo, quando eu julgo meu irmão, eu estou agradando a Deus? Não. Por isso a gente, nesta manhã, cada um de nós vamos examinar a nossa vida e ver, para que não tenhamos maus olhos para com a obra de Deus, maus olhos contra o próximo, porque quando a pessoa está no primeiro amor, quando ela teve um encontro verdadeiro com Deus, ela vigia muito, ela não aceita que fale mal, mesmo que haja um erro na outra pessoa, ela diz assim, não, vamos orar por ela, não cabe a nós julgarmos, é verdade ou não é? Mas o tempo vai passando, e se a pessoa não vigiar, tudo que o diabo quer, o que ele quer, gente? Ele quer o quê? Foi-lhe dado uma boca, que proferia o quê? Arrogância e blasfêmia, é tudo que ele quer. E você veja, olha, e abriu a boca em blasfêmia contra quem? Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. O tabernáculo é a igreja de Jesus. O diabo só quer uma boca para poder falar. E você veja que o diabo não pega a gente lá de fora, não. Porque lá fora eles falam, mas falam sem saber. Quando a pessoa ouve, ela diz assim, rapaz, não é nada disso que você está falando. Pior é que o diabo usa pessoas, e ele quer usar pessoas de dentro. Quem está entendendo? Ele pega, e a internet está cheia de pessoas assim. Pessoas que deixaram de ser do Altíssimo para ser inimigas do Altíssimo, adversárias, passaram para o lado das trevas, o exército que o diabo está formando, porque ele sabe que pouco tempo, o que, gente? Lhe resta. O diabo sabe que pouco tempo lhe resta, e ele então só quer o que, gente? Uma boca, para poder proferir blasfêmias, falar mal, injustiça. Então, quando nós nos deixamos levar pelas trevas, nós colhemos o fruto. Então, cuidado, filhinhos, com o que você fala, principalmente quando falamos de outra pessoa, ou quando falamos da obra de Deus, ou quando falamos do pastor. Eu tenho já aproximadamente 35 anos de vida no altar, de vida com Deus, e a gente via que havia um temor muito grande, quando não havia rede social,
quando não havia WhatsApp. Quem está me entendendo? As pessoas liam mais a Bíblia, se consagravam mais, oravam mais, havia um temor. Pastor Claudinei Marques e meu líder, pastor Mário Passo, havia um temor, a gente não via ninguém ousar a falar do ministro do altar. Quem está me entendendo? Por mais que houvesse erros e falhas, porque somos falhos. O pastor, o homem de Deus, ele é falho, é sujeito a falha. Mas se você tiver maus olhos, quem está me entendendo? Olhando para mim, você já vai dizer, está muito gordo, ó. Verdade ou não é, gente? Ou não vai faltar defeito para você olhar e poder falar. Porque o diabo só quer o que, gente? O que o diabo quer? Uma boca. Não é, vereador? O diabo só quer uma boca. Uma boca para ele fazer o quê? Usar para blasfemar. Então que nesta manhã nós possamos ser lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Que a nossa boca, ela seja usada para ganhar almas, para pregar as boas novas. Que a nossa boca seja, filhinhos, para glorificar o Altíssimo. Porque Ele tem cuidado de nós. Ele tem abençoado a nossa entrada e a nossa saída desde agora e para sempre. Ele tem guardado cada um de nós. Tem ou não tem, gente? Então, filhinhos, nós temos que vigiar muito. Eu estava lá com os deputados, pastor Claudinei sabe, e eles estavam questionando sobre a tecnologia que avançou, a ciência, e as pessoas estão vivendo menos. Numa mesa da presidência, e eles debatendo, como é que pode, rapaz? A medicina avançou e antigamente se vivia mais do que hoje. Hoje a gente tem pessoas aí, 90 anos, mas é bem menos do que no passado. Quem está me entendendo? E eles estavam querendo achar o porquê de ter todo esse avanço. E aí começaram a falar, não, mas é a comida, hoje é muito industrializada, mas não sei o quê. Eu disse para eles, eu tenho uma resposta. Aí todo mundo olhou para mim, qual é a resposta, deputado Mota? Eu falei, a resposta, que o salário do pecado é o que, gente? É a morte. O ser humano está vivendo menos porque você vê como está a humanidade. Aí entrei na ideologia de gênero. Que eles estão mudando a natureza de Deus, homem com homem, mulher com mulher. Quem está me entendendo? E está lá Romanos capítulo 1, recebendo sobre si a merecida punição pelos seus erros. O ser humano está destruindo tudo que Deus construiu, família. Eu já preparei todos eles para ir contra a ideologia de gênero, que fere os princípios da família que Deus criou. Quem está me entendendo? Então hoje o ser humano vive menos, por quê? Por causa do pecado. Hoje está uma Sodoma e Gomorra. Hoje não há mais amor ao próximo. E essa pandemia, ela veio para mostrar isso. Quem está me entendendo? Que a gente não pode ter orgulho, que a gente não pode ter vaidade, que a gente tem que ter solidariedade um com os outros, temos que amar ao próximo. Quem está me entendendo, gente? Você vê, a vida não vale nada se não tiver Jesus no coração. O vírus que a gente não sabe onde está, um vírus invisível, letal, tem matado e descido muitas vidas à sepultura. Então, por que as pessoas estão vivendo menos? Porque está aqui. O salário do pecado é a morte. E eles pediram, lá na Assembleia tem uma Bíblia, o deputado falou assim, trouxe a Bíblia desse tamanho lá
da Assembleia, mostra aqui onde é que está escrito. Ainda chamou um deputado padre, o padre Pedro Bodicera, que é deputado também, e eu e o padre mostramos lá aonde está escrito. Quem está me entendendo? Então, gente, o diabo quer o quê? O que o diabo quer? Uma boca. Então, toda vez que você falar do teu próximo, lembre, pô, peraí, minha boca não vai ser usada pelo diabo, não. Ele trabalha de uma forma tão sagaz, ele trabalha de uma forma tão astuciosa, que a pessoa não percebe. Quando está vendo, ela está com ódio, desejando a morte, desejando o mal. Quem conhece pessoas assim que desejam o mal, a desgraça para o outro? Quem conhece pessoas assim? Então, aí diz assim o versículo agora a seguir, ó. E foi-lhe dado também que pelejasse contra o quê? Os santos e os vencesse, olha só. Deu-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Então o diabo, ele sabe que pouco tempo lhe resta. E o apóstolo Paulo disse, não deis lugar ao diabo. Nós não podemos, filhinhos, dar lugar ao diabo na nossa vida. A nossa vida tem que ser para a honra e glória do nosso Deus. Nós somos o templo do Espírito Santo. Nós temos que ser defensor da obra. Nós temos que ser um exército. Nós temos que ser como os 300 de Gideão. Quem está me entendendo? Espada do Senhor, espada de Gideão. É pela obra. Você tem que amar a tua igreja. 7 anos, meu líder. 7 anos que o templo dos milagres está aberto. Você tem que defender essa obra, gente. Ela é de Deus. Quem está me entendendo? Mas o diabo só quer o quê, gente? Uma boca. Para proferir o quê? Blasfêmias. O diabo sabe, ele é especialista, vereador Marcos da Rosa, em saber que uma casa dividida, o quê, gente? Ela não subsiste. Uma casa dividida não permanece. Então por isso o diabo quer uma boca para quê? Para poder falar mal, para poder denegrir. E o diabo tem conseguido várias bocas para poder falar mal. Não dê ouvido a quem fale mal. Vamos vigiar, gente, para que não venhamos colher frutos de maldição. Porque com a boca que nós vamos glorificar a Deus, nós podemos amaldiçoar os homens à imagem e semelhança de Deus.